Amigos do Hostil da Letra, trago aqui uma recente estreia brasileira, uma série chamada Tremembé, que está disponível no Prime Video, baseada no livro de mesmo nome de Ulysses Campbell. Conta histórias reais sobre a rotina e a vida de alguns prisioneiros do true crime brasileiro bem famosos, como Suzane Richthofen, Roger Abdelmaci, entre outros. Esse livro, e esse filme, eles retratam a vida dentro de um presídio no interior do estado de São Paulo. Aproveitando esse mote, vou trazer aqui para vocês outras obras. Uma obra muito boa, também dentro do audiovisual, é O Expresso da Meia-Noite, um filme de 1978, que é um thriller de aventura, roteirizado por Oliver Stone, dirigido por Aaron Parker, e é baseado em fatos reais também. É adaptado, tem uma pitada ficcional, mas é adaptado do livro Midnight Express, do William Hayes, e conta a história de um estudante preso no aeroporto da Turquia portando haxixe. A vida dentro da prisão foi bem complicada, com torturas, interrogatórios intermináveis e cruéis, e a única esperança dele era a fuga. Agora, em 1999, nós temos uma comédia. O título em inglês é Life e em português o título é Até que a Fuga os Separe. Uma comédia dramática que é ambientada na década de 30 e protagonizada por Ed Murphy. Comédia com Ed Murphy, já sabemos o resultado dela, é muito boa. E Martin Lawrence. Um filme, assim, trágico, cômico. Ambos os filmes estão disponíveis em diversas plataformas de streaming que nós temos hoje. E não podemos deixar aqui uma menção honrosa dentro deste universo para uma obra baseada em Stephen King, Um Sonho de Liberdade. Aclamado filme de 1994, com uma atuação impecável de Morgan Freeman e Tim Robbins. Agora, esperamos que esse vídeo encontre vocês todos bem, no conforto de vossos lares, e que vocês possam aproveitar estas obras no aconchego do lar. Na segunda quinzena de novembro, o cardápio musical veio cheio, temperado e com aquele aroma de novidade que a gente gosta. Lineker foi simplesmente o grande nome brasileiro no Latin Grammy 2025. A artista levou 3 prêmios para casa: melhor álbum pop contemporâneo em língua portuguesa, melhor interpretação urbana e melhor canção em LP com veludo marrom. E como se não bastasse, ainda entregou uma performance de Negona dos Olhos Terríveis, que quase foi um ritual, daqueles que deixam a plateia crítica e algoritmo em estado de encantamento. Bonito ver esse reconhecimento crescer, especialmente considerando a força simbólica de uma artista transnegra ocupando esse espaço e levando a música brasileira para outros lugares. Seguindo pela estrada da música nacional, o Festival Nova Brasil 2025 desembarcou com seu Jorge na curadoria e aquele espírito de encontro que só a MPB sabe produzir. O festival, realizado no fim de novembro, juntou gerações diferentes, revirou memórias e apresentou colaborações que fazem todo mundo celebrar que a música brasileira é um grande organismo vivo, cheio de ramificações, sotaques e invenções. E falando em diversidade, o Sonora Brasil Festival fechou seu ciclo de apresentações com mais de 300 shows gratuitos espalhados pelo país. De canto tradicional a experimentações regionais, o festival funcionou quase como um mapa sonoro do Brasil. Quem acompanhou viu riqueza musical do país sendo exibida sem filtros, do jeitinho que ela é, vasta, múltipla e com muito chão pela frente. Atravessando fronteiras, o Guns N' Roses anunciou mais uma turnê mundial em 2026, com 8 datas no Brasil e 2 singles inéditos, Nothing e Atlas, os primeiros lançamentos do grupo após 2 anos. A promessa de casa cheia, nostalgia elétrica e, claro, aquela eterna conversa sobre a voz do Axl, quase sempre rendendo mais que filosofia de botequim. E ainda no radar internacional, a cantora e compositora Tems lançou Love is a Kingdom, um EP que confirma o protagonismo da nova geração africana no pop global, uma fusão de texturas modernas, espiritualidade e ritmo que tem feito o mundo prestar mais atenção na música que vem da Nigéria.
E mais uma vez, como ocorrido na primeira quinzena, quando amargamos a passagem de Loborges, temos que render justa e necessária homenagem a Jardes Macalé, falecido no último dia 17. Jardes Macalé foi um dos músicos mais singulares e inclassificáveis da cultura brasileira. Macalé caminhou entre a canção, o experimental, o samba torto, a poesia e as sombras, sempre desobediente às caixinhas, compôs clássicos como O Movimento dos Barcos, Vapor Barato, parceria com Ali Salomão e deixou marcas fortes na Tropicália. Macalé era um desses artistas que afirmavam o país por dentro e sua obra segue soprando brasas para quem quiser ouvir. O nosso compromisso no Tio da Letra é com a cultura e respeito irrevogável aos direitos humanos. Portanto, lançamos mão de nossa apurada curadoria e apresentamos para o cidadão que está recém-promovido a morador de um luxuoso condomínio penitenciário uma pequena playlist para ajudar na sua adaptação espiritual. Afinal, ninguém merece entrar numa rotina dessa sem um fundo musical que ajude a aproveitar essa merecida estada no melhor que o real estate prisional pode oferecer. Começamos com Folsom Prison Blues, do Johnny Cash, que tem a vantagem de ser cantada por alguém que já performou dentro de uma prisão real. Cash oferece um tipo de melancolia que combina com o momento em que você olha para a cama, que deveria ser de concreto, e pensa: ok, talvez eu realmente devesse ter tomado outras decisões nos últimos anos. É música para aceitar o cenário como um suspiro e seguir respirando, de preferência sem soluços. Na sequência vem Jailhouse Rock, de Elvis Presley. Aqui o clima é quase motivacional. Se você ignorar o fato de que nada no sistema penitenciário se parece com aquilo, Elvis transforma detentos em dançarinos empolgados e você pode muito bem usar isso para imaginar uma versão glamurosa da sua nova rotina. Uma fantasia saudável, desde que você não tente reproduzir a coreografia na hora errada e vire assunto da ala. E fechamos com Diário de um Detento, dos Racionais MCs. Porque antes de achar que vai viver uma comédia musical da década de 50, é bom encarar a verdade crua. A música é um registro direto da tensão e das dinâmicas que moldam o cotidiano prisional do Brasil. Talvez seja justamente essa lucidez que te mantém alinhado enquanto o resto à sua volta tenta te ensinar outras normas, algumas menos pedagógicas do que as oficiais. Caríssimos amigos do Tio da Letra, hoje no Tio da Letra Recomenda eu trago um livro de uma autora que vendeu 1 bilhão de cópias, mais de 1 bilhão de cópias. A autora em questão é a Agatha Christie e o livro que eu tenho para recomendar dela é O Assassinato no Expresso Oriente, que talvez seja o livro mais famoso dela. Embora, como leitor de todos os livros praticamente da Agatha Christie, eu recomende todos. A Agatha Christie, quando ela estreou em 1920, ela se tornou sinônimo de romance policial, só rivalizando com o Sherlock Holmes do Arthur Conan Doyle. Muitas vezes a Agatha Christie é considerada uma autora menos importante do ponto de vista crítico, mas isso é uma bobagem. O importante é você entrar na história, mergulhar na história e ficar naquela tensão terrível para descobrir quem é o assassino. Esse é o jogo dela, essa é a literatura dela, é isso que ela se propõe e não tem ninguém melhor do que ela até hoje nesse jogo. Nenhum autor, na minha opinião, consegue se comparar a Agatha Christie. Nesse livro aqui, o Hercule Poirot, ele, que é o detetive criado por ela, que é belga, não francês, o Hercule Poirot ele está dentro de um trem que está se deslocando do Oriente para a Europa. Então isso traz todo um charme para a história e o final é surpreendente. Você provavelmente vai passar o dia todo lendo esse livro e só vai parar quando terminar. Então essa é a minha recomendação, O Assassinato do Expresso Oriente, da Agatha Christie. Olá, queridas e queridos ouvintes do Tio da Letra. Recentemente o portal G1 publicou uma lista de livros para quem está em regime de reclusão possa ler e pedir remissão de pena. Remissão de pena nada mais é do que a redução da pena. Então, se o detento ler, ele pode ter a pena reduzida. E tem aí um monte de livro legal, entre eles Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, Crime e Castigo, do Dostoiévski, que mais? A autobiografia de Martin Luther King,
A Cor do Preconceito, de Carmen Lúcia, A Cor Púrpura, de Alice Walker, Futuro Ancestral, do Ailton Krenak, Guerra e Paz, do Tolstói, Malala, a menina que queria ir para a escola. Que mais aqui? Vamos ver aqui mais uns livrinhos interessantes. 1984, do George Orwell, 1968, O Ano que Não Terminou, de Zuenir Ventura. São livros fantásticos. Agora, eu gostaria de incluir mais 2 livros nessa lista. Um deles é esse aqui, ó. Discurso de Ódio, de Judith Butler. É um livro teórico, mas é um livro que vai mostrar para o leitor que a linguagem ou a palavra não é só forma e conteúdo. A palavra também é efeito, a palavra também age sobre os sujeitos. Em tempos de discurso de ódio, e esse discurso de ódio vem velado sobre a forma de liberdade de expressão, esse discurso de ódio é usado por políticos, mas também por instituições. Ele está, de uma certa forma, estruturado nas instituições políticas, nas instituições jurídicas. E o discurso de ódio, como algo que recai sobre as pessoas, ele vai recair sobre as pessoas marginalizadas, sobre as pessoas perseguidas, e ele vai, de fato, violentar essas pessoas. Então a palavra, a linguagem, também é violência. Violência simbólica, mas violência que pode se transformar em violência de fato. É um livro excelente, recomendo. Judith Butler é uma filósofa da linguagem e ela estuda sobretudo a cultura queer, mas também ela envereda por esses caminhos da linguagem, do discurso e dos atos de fala. O outro livro que eu gostaria de incluir na lista é a História Social do Jazz, do Eric Hobsbawm. Esse livro ele não fala só do jazz como estética, como forma, mas ele fala do surgimento do jazz nos Estados Unidos. E o que ele tem a ver com esse livro aqui, ó, O Discurso do Ódio? O discurso de ódio é uma denúncia. E a história social do jazz é uma história de autoafirmação da população negra norte-americana. O Hobsbawm, ele escreveu esse livro com o pseudônimo de Francis Newton, que é uma homenagem ao trompetista Frank Newton. O Hobsbawm, ele era jornalista e historiador. Ele, quando escreveu esse livro, ele não queria misturar as coisas. Mas, no final das contas, é claro que ele, como historiador marxista, colocou ali, imprimiu a marca de historiador dele. O Hobsbawm, neste livro, ele diz o seguinte: o jazz é uma música feita para dançar. E o jazz é, sobretudo, música, ritmo africano com a música europeia. Mas antes do jazz ser esse jazz que a gente conhece, elitista, né? O jazz é, acima de tudo, popular. Então, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Miles Davis, John Coltrane, Billie Holiday, Dizzy Gillespie, todos esses caras são, sobretudo, pessoas que tocavam para uma coletividade popular. O Hobsbawm, ele lamenta quando o jazz entra no teatro e deixa de ser a música para dançar. E lamenta também o surgimento do rock and roll, que se transforma numa música de massa, e o jazz, de uma certa forma, é atropelado pela indústria fonográfica, que olha para o rock and roll e deixa o jazz de lado. Então, gente, fica a dica aqui desses 2 livros: Discurso de Ódio, da Judith Butler, e História Social do Jazz,
de Eric Hobsbawm,